Olá, sou a professora Érica Xavier e hoje vamos começar a falar um pouquinho sobre o sistema respiratório. Ele é formado pelos órgãos responsáveis pela absorção do oxigênio pelo organismo e por eliminar o gás carbônico retirado das células. Essa é a principal função do sistema respiratório. Ele é formado pelas cavidades nasais, faringe, laringe, traqueia, brônquios, pulmões e alvéolos. Agora eu vou falar um pouquinho para vocês sobre cada um deles. As cavidades nasais, elas são constituídas por dois condutos paralelos. Pense e toque no seu nariz nesse momento. Você vai perceber que há dois condutos paralelos, ou seja, essas duas entradas, essas duas narinas aqui, elas são essas cavidades. Elas são compostas por mucosas e são separadas por um septo cartilaginoso. Esse septo cartilaginoso, ele é essa parede que quando você toca o seu nariz na parte interna, você consegue sentir como a gente pode chamar, um nervo, entre aspas, como a gente chama comumente, mas é uma cartilagem, que ela separa, funciona como parede entre uma narina e outra, que se inicia nas narinas e termina na faringe. A gente vai analisar essa imagem um pouquinho mais de perto agora. Aqui, ó, vocês conseguem observar o vestíbulo nasal, que é onde é a entrada, né, das narinas. Os três coletos nasais. Temos o bulbo olfativo, que é responsável pela captação dos aromas, dos cheiros em si. As terminações do nervo olfativo, porque é a partir dessas terminações que o cérebro recebe e é que a gente consegue lembrar o cheiro das coisas e consegue, tipo, a gente consegue sentir o cheiro de um morango e lembrar, associar ao morango, é graças a esse bulbo aqui. Também temos a úvula, que aqui já é na região, como você consegue ver, já próxima à boca, já aqui, a faringe, a língua, as fossas nasais, que aqui a gente está vendo só uma narina, então é a fossa nasal. E lembrando que também nas fossas nasais, elas contêm o epitélio ciliar, que o epitélio ciliar nada mais é do que os pelos nasais. E a função desses pelos na nossa narina é fazer a filtragem do ar que a gente respira, para que evite que impurezas entrem, porque os nossos pulmões são extremamente sensíveis a qualquer tipo de substância ou de anomalias externas. Temos a faringe, que a função dela é dar passagem aos alimentos e o ar, ou seja, a faringe ela compartilha o sistema respiratório e o sistema digestório, que a gente vai trabalhar em outra aula. A laringe, esse órgão ele liga a faringe à traqueia, que eu vou falar da traqueia depois. Acima da laringe está a epiglode, que é a válvula que se fecha durante a deglutição. A epiglode, ela é essa válvula aqui, note a laringe aqui. Quando você vai se alimentar, você ingere o alimento pela boca, né? E quando ele vai entrar, ele precisa ir para o esôfago, para evitar que ele venha para essa cavidade aqui, para a laringe, onde não pode vir o alimento, justamente por isso, às vezes, quando a epiglote ela falha, é quando a gente tem aquele famoso engasgo, porque o alimento acaba entrando nessa região e obstruindo a respiração. Então, a epiglote, ela tem a função de fechar, ela vai fechar esse local, essa entrada, para que o alimento passe direto daqui para cá. Note também que a faringe é essa região, ela está aqui, é este ambiente aqui, e ele compartilha, como eu falei, ó, as fossas nasais, que é tudo que engloba o nariz, e a boca. Por isso que ela faz parte
de dois sistemas diferentes, que é o sistema respiratório e o sistema digestório. Temos a traqueia, que é um tubo situado no inferior da laringe, revestido por uma membrana mucosa, no qual o ar é aquecido, umidificado e filtrado. Vamos olhar mais de perto. Temos aqui a laringe. A traqueia é todo esse tubo aqui, que é por onde o ar vai passar. E ela termina nos brônquios, que a gente vai tratar um pouquinho mais adiante. A localização dela, por exemplo, é uma grande preocupação, principalmente quando se vai fazer alguma atividade ou exercer algum tipo de... Quando você sofre algum tipo de lesão nessa região, justamente porque a traqueia é extremamente sensível e pode cortar a passagem de ar facilmente. Os pulmões, eles são em dois, sendo eles responsáveis pela troca do oxigênio em gás carbônico por meio da respiração. É nos pulmões onde tudo acontece, basicamente. Até agora, o que eu falei para vocês são passagens do ar, mas o que ocorre em si, a respiração em si, ocorre dentro dos pulmões. E dentro dos pulmões, a gente vai ter os brônquios, que são duas ramificações da traqueia, como eu mostrei anteriormente, formadas por anéis cartilaginosos, sendo que cada ramificação possui uma penetração em cada um dos pulmões. E dentro dessas ramificações, há outras ramificações menores, que a gente chama de bronquíolos. Elas já estão dentro dos pulmões. Temos os alvéolos, que é uma estrutura do sistema respiratório que está diretamente ligada aos vasos sanguíneos, que é a partir dela, este é o órgão correto em si que realiza a troca gasosa. A gente vai conhecer um pouquinho agora. Vamos recapitular um pouquinho sobre tudo aquilo que eu falei até agora. As vias nasais, onde o ar vai entrar, geralmente, pode entrar tanto pelas narinas, pelas vias nasais, quanto pela boca, porque eles compartilham, lembre, a faringe. A epiglote, ela tem a função de evitar que o alimento, quando ingerido, entre na laringe, ao invés de entrar no esôfago. A traqueia, ela é um tubo cartilaginoso, onde ele vai estar ligado à laringe e ele vai levar o ar para os pulmões. Os brônquios, eles são as terminações da traqueia. Eles se localizam aqui ao final da traqueia e eles vão se ramificar em bronquíolos, que são menores que os brônquios. E, a partir dos bronquíolos, temos os alvéolos, que são cada uma das terminações. Além disso, eu não falei, mas aqui no sistema respiratório, o papel também muito importante dos músculos interculares. Também temos uma importante ação do diafragma, que eu vou explicar agora como ocorre o processo de respiração. Duas coisas importantes que você tem que entender, que a respiração ocorre a partir de trocas gasosas, e essas trocas ocorrem por difusão, que é um movimento passivo de moléculas da região onde estão mais concentradas para a região onde estão menos concentradas. Lembrem de nossas aulas anteriores, quando discutimos difusão simples e difusão facilitada, aqui esse processo ocorre. E o processo de hematose dos alvéolos. São os dois principais processos aqui, é como ocorre o processo respiratório em si. Mas eu vou explicar bem mais detalhado agora para vocês. A ventilação pulmonar é determinada pelo diafragma e pelos músculos intercostais que se ligam às costelas. São responsáveis por essa movimentação de expiração e inspiração. A movimentação das costelas, ela vai promover as alterações do volume da caixa torácica. Ao se contraírem, esses músculos eles vão expandir a caixa torácica. Aqui, como vocês podem ver, a caixa torácica ela vai se expandir à medida que os músculos se contraem
levantando as costelas. E ao relaxarem, elas vão diminuir o seu volume. Já esses movimentos são sincronizados com a ação do diafragma. O diafragma ele vai delimitar até onde esse relaxamento e essa expansão vão acontecer. Porque, caso contrário, você iria respirar até basicamente explodir. Então, isso não é viável. Então, o nosso próprio organismo se fez de mecanismos para driblar todos esses eventuais problemas. As trocas gasosas na superfície respiratória, ela vai ocorrer por difusão, como eu falei. Agora, prestem atenção aqui, que no sangue venoso, a concentração do gás carbônico é maior que a do oxigênio externo, que fica em contato com as superfícies respiratórias, ocorrendo o inverso com o sangue arterial rico em oxigênio. Nas superfícies respiratórias, há a difusão do CO2 para o meio externo e a entrada do O2 para o sangue. O sangue venoso passa então ao sangue arterial. Esse processo a gente vai denominar de hematose, que é o processo onde há essa troca de gases entre o sangue, do sangue venoso para o sangue arterial. As hemácias do sangue contêm hemoglobina, como a gente já tratou em alguns outros assuntos, que a gente sabe que é um pigmento respiratório vermelho, de tom vermelho, que apresenta uma grande afinidade com moléculas de O2, porque são elas as responsáveis pelo transporte de O2. Tanto que as hemácias, elas são células que não possuem núcleo justamente para levar o oxigênio para todo o organismo. E a maior quantidade de O2 é transportada por elas, enquanto a quantidade menor é transportada dissolvida no plasma. No sangue que passa pelos pulmões, o O2 combina-se com a hemoglobina durante a hematose, formando um composto instável denominado oxiohemoglobina. Nos tecidos, o O2 despende-se da oxiohemoglobina, deixando a hemoglobina livre. Após isso, o CO2 difunde-se dos tecidos para o sangue e parte dele se une à hemoglobina livre, formando um composto também instável denominado carbohemoglobina. Enquanto praticamente todo o oxigênio é transportado pela hemoglobina, isso não ocorre com o CO2, é importante dizer. Apenas uma pequena quantidade dele é transportada sob a forma de carbohemoglobina, e a maior parte é transportada pelo plasma, principalmente sob a forma de íons. Nos pulmões, o CO2 difunde-se para os alvéolos quando transportados pela carbohemoglobina, deixando a hemoglobina livre. Vamos dar uma recapitulada ao que eu disse para facilitar a compreensão. Temos aqui o sangue venoso, sangue arterial, e os capilares pulmonares, onde vai ocorrer a hematose. Todo esse processo de hematose, basicamente, é quando a entrada de ar no alvéolo, ele vai passar por difusão aqui, entre essas paredes, para o sangue, vai ser transportado pelas hemácias até todo o sistema, todo o nosso organismo. E depois, após isso, parte desse O2, do oxigênio, ele também é transportado pelo plasma, que está contido aqui no sangue. Não é só as hemácias, elas transportam o oxigênio, mas também elas vão transportar, o plasma também vai transportar o oxigênio. E o CO2 dissolvido também nesse plasma, ele vai passar para os alvéolos. Ele vai também por difusão, ele vai ser transportado para o interior dos alvéolos e vai sofrer o processo contrário ao processo de inspiração. Ou seja, a gente vai expelir o CO2. Mas quais as funções do sistema respiratório? Trocas gasosas, como eu acabei de explicar, todo esse processo de troca de O2 por CO2 e de CO2 por O2. Equilíbrio de ácido-base, remove o excesso de CO2 de todo o organismo, porque os nossos pulmões, eles são esse filtro de gases do nosso organismo. Produção de sons, pois a produção de som permite o fluxo do ar das cordas vocais e da boca, por isso cada pessoa possui um som, um tom de voz para fala, canto e afins.
E essa função é realizada pelo sistema nervoso também, que trabalha justamente com esses músculos, principalmente o diafragma. Você que quer melhorar com relação ao canto ou à dicção, é interessante buscar exercícios respiratórios onde fortaleça estes músculos, principalmente o diafragma, porque assim você consegue manter, por exemplo, entonações mais elevadas e por mais tempo. E defesa pulmonar, que é proteger o nosso sistema, por exemplo, temos as fossas nasais aqui, relembrando que ela vai evitar que entre substâncias e componentes que podem causar algum problema no nosso sistema respiratório. Agora que a gente conheceu um pouquinho sobre o sistema respiratório, vamos falar um pouquinho das principais doenças que acometem o sistema respiratório. Temos o resfriado, que é o que ocorre praticamente com todo mundo. Ele ocorre quando o vírus entra no sistema respiratório. No resfriado, o vírus está apenas nas fossas nasais, ou seja, ela está apenas nessa região do nariz até a faringe ali. Ele não vai chegar na laringe ainda. O resfriado, ele pode chegar até a faringe, causando a congestão nasal e o desconforto. Por isso que o resfriado ele passa mais rápido, porque ele não entrou dentro do sistema respiratório em si, ele está nas primeiras barreiras de proteção do sistema respiratório. Por isso, ele indo até a faringe, rapidamente a gente consegue um controle. Mas, se não houver nenhum tipo de controle desse resfriado, ele pode virar uma gripe. E a gripe já ocorre quando o vírus entra no sistema respiratório. Nesse caso, ele pode chegar aos pulmões. Isso vai acarretar em febre e muito que a gente chama de catarro, porque ali esse catarro é essa secreção eliminada, todos os vírus e células mortas que estão nessa região pulmonar e elas são expelidas. Por isso que tem os tons de catarro. E a febre, ela mostra que há algo errado com o nosso corpo. Por isso que quando a gente está gripado, a gente sente febre, a gente passa por um estágio febril. Já quando a gente está resfriado, apenas estamos com o vírus de forma superficial e não esqueçam que mesmo resfriados, vocês precisam buscar maneiras de eliminar rapidamente esse vírus, alimentando-se bem, consumindo vitamina C ou vitaminas, minerais, e a gente já tem aula aqui no canal falando sobre esses assuntos. Temos a asma, que acomete muitas pessoas. Ela acontece em períodos em que a pessoa apresenta uma diminuição dos brônquios ou bronquíolos, havendo uma pequena produção de muco, fazendo com que o ar passe com mais dificuldade por essas estruturas e a pessoa emite um som agudo a cada inspiração. Vocês lembram do alvéolo, quando a gente falou? Deixa eu voltar aqui. O alvéolo, temos aqui. Quando uma pessoa ela é asmática, dentro desse alvéolo, como vocês podem ver, esse aqui é um alvéolo sadio, ele está limpo. Já um alvéolo de uma pessoa asmática, ele tem uma camada de muco. Então, vai depender do nível de asma que aquela pessoa tem, é o nível de muco que aqui dentro vai conter. Então, essa troca gasosa que eu expliquei para vocês, ela vai ser bem mais demorada, bem mais difícil. Por isso que a pessoa sente a falta do ar, por conta dessa intromissão desse muco. Temos a bronquite, que ela causa uma contração e inflamação dos brônquios e bronquíolos. O resultado dessa inflamação é a produção do muco, que pode ser expelido em forma de catarro, mas que também pode ser engolido ao chegar na faringe, sendo direcionado para o estômago. Aqui tem muita gente que confunde a bronquite com a asma, mas ela vai estar muito mais presente
muito mais forte, porque ela vai apresentar como sintoma a tosse, porque ela vai estar, como eu falei para vocês aqui, a gente pode acabar engolindo esse catarro, ele vai chegar na faringe e ele vai se acumular nas paredes da faringe. Isso vai fazer com que o nosso organismo entenda que ali tem algum problema. E a tosse, ela é uma forma de tentar expelir esse problema. Então, o maior sintoma da bronquite é a tosse. E temos as alergias, que ela ocorre quando o sistema imune da pessoa ele é muito reativo e entende que certas substâncias presentes no ar são muito prejudiciais à saúde, causando sinais de alerta sempre que a pessoa é exposta. Podemos, por exemplo, sentir cheiro do pólen, sentir o pólen, por exemplo, ele está presente no ar que respiramos e espirrar. O fato de você espirrar significa que o seu organismo ele entendeu que naquele ar contém alguma substância prejudicial a ele, então ele vai ter essa reação. Quando não passou pelos pelos, pelo tecido piloso ali que está presente nas fossas nasais. Por isso, lembrando, cuidado quando forem fazer algum tipo de procedimento para retirada dos pelos nasais. A retirada de todos os pelos nasais podem vir a prejudicar o sistema respiratório de vocês. Então, é isso. Essa aula só pôde ocorrer graças ao programa Residência Pedagógica, que está sendo parte do programa do Instituto Federal do Piauí, e parceria com a Unidade Escolar Benjamin Batista. Se você gostou, deixa um like, comenta e até a próxima.